todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo dessa tarde do Livro dos Espíritos e pedimos a Deus, a Jesus, que esteja conosco, nos auxiliando nessa tarde, durante os nossos estudos, no nosso entendimento sobre a matéria que vai ser estudada e que estejamos, então, ensinamentos que nos chegarem. Nós vamos ler, então, a mensagem que recebemos na última terça-feira. Amados irmãos, paz seja convosco. A Terra atinge nesse instante a frequência do despertar das almas para as verdades inerentes à evolução de si mesmos. Necessário é a compreensão de que somente nós mesmos podemos e nos prejudicamos. Somente nós mesmos podemos e nos paralisamos no sofrimento. Somente nós mesmos buscamos na egolatria os prazeres que nos aprisionam, como somente nós mesmos despertamos para a necessidade de ouvir o chamado do Senhor, chamado divino aos reinos superiores do amor, o despertar para a perfectibilidade que existe em cada ser humano. Somente nós mesmos podemos nos corrigir de forma consciente a expiarmos os crimes perpetrados contra a lei do amor. Despertarmos para a essência e desabrocharmos a consciência que necessita expandir em luz, em paz, em bem. Irmãos amados, são chegados os tempos de abrirmos os olhos e enxergarmos o caminho a ser trilhado. São chegados os tempos de rompermos com o vitimismo, com a vaidade, com as crenças intolerantes e crescermos para o divino. Amados, que a semente da fé, regada pelo suor e pelo trabalho da esperança, floresça vossas almas para a caridade maior de amar a si mesmo, amar ao próximo e se ofertar ao Pai. E assim, Senhor Jesus, agradecemos pelas mensagens que nos chegam, por esses ensinamentos que a cada dia nos traz a esperança em podermos ser a cada dia melhores, a despertarmos para esse trabalho de conscientização de quem somos nós e qual é o nosso papel aqui na Terra. Pai, abençoa o nosso estudo, a nossa tarde, abençoa a nossa irmã que vai coordenar os trabalhos e que a sua luz permaneça em torno de nós, permaneça em nossas mentes, nos iluminando, nos corrigindo, nos mostrando o caminho melhor a seguir. Que assim seja. Na tarde de hoje, então, nós continuamos no capítulo 11, na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Hoje nós iniciaremos na questão de 877, trabalhando a questão da justiça e direito natural. E quem vai coordenar os trabalhos hoje é a Virgínia, e quem fará a leitura das respostas dos Espíritos será o Fred. Que a sua luz, Pai, nos proteja e que estejamos, então, aptos a esse estudo e a entendermos todos os seus ensinamentos. Que assim seja. Obrigada, Sandra. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Como a Sandra nos orientou aqui, né? Nós vamos comentar hoje, começando aqui pela pergunta 877.
Nessa pergunta, Kardec questiona aos espíritos: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Essa questão de vivermos em sociedade, a nós é muito clara. Nós sabemos da necessidade de estarmos juntos, de colaborarmos uns com os outros, ou seja, essa vivência, essa vida social. Nós sabemos que é com o outro, pelo outro, junto com o outro, que nós vamos nos burilar, que nós vamos nos melhorar, que podemos trabalhar essa nossa evolução, nosso progresso, nosso crescimento. E a pergunta então é: temos obrigações particulares? Vejamos então a resposta. Sim, e a primeira de todas é de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Um momentinho, Fred. Vejamos aqui essa questão, né, de respeitar os direitos dos outros. É primordial. A nossa primeira obrigação. Então, esse olhar, onde nós vamos até recordar sábado passado, na pergunta 876, quando falávamos aqui, né, sobre desejar ao próximo exatamente aquilo que queremos para nós. Fazer ao próximo aquilo que queremos que seja feito a nós. E aqui esse detalhe tão importante, respeitar o direito do próximo. É como nós, numa longa fila ali de espera, tivéssemos o nosso lugar. Tivéssemos ali à nossa frente alguns irmãos e outros tantos atrás. Queremos o respeito pelo nosso lugar, né? Não ficaríamos felizes se alguém ultrapassasse ali, tomasse a nossa frente, não seria bom. Provavelmente iríamos ali reclamar pelo nosso direito. Assim também, nós também não devemos querer o direito daquele que está ali adiante. Então é bem por aí, né? Observar essa fila, respeitar. É um exemplo simples, mas que nos dá essa visão do nosso lugar, do nosso limite, do direito do outro que é igual ao nosso. E esse respeito todo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Vamos parar um minutinho também, Fred. No nosso mundo, né, ainda furamos fila, infelizmente, né? Ainda temos essa certa dificuldade com o microfone, né, e em respeitar o direito dos outros. Mas é tão interessante quando para nós nos chega essa certeza, né, de que aqui há tempo de Kardec, os espíritos comentavam sobre essa dificuldade que nós temos, desse respeito aqui no nosso mundo, né? E ainda hoje temos aí certeza que essa dificuldade permanece entre nós, né? O que ainda precisamos trabalhar em nós, para fazer a nossa parte e auxiliar aqueles que têm o mesmo desejo. E sempre imaginar que esse momento de querer transformar, de querer melhorar, é um direito de todos, e todos nós vamos alcançar isso. Para terminar. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Essa frase, quase que ela, a gente poderia dizer assim, que ela sintetiza esse estudo, né? Vejamos que a vida social dá os direitos. Nós chegamos aqui com direitos, tanto os naturais, quanto aqueles que a humanidade também já formulou através de leis, né? Então, nós recebemos direitos, são nos dados direitos, e são também impostos deveres. Olha o peso dessa palavra. Ainda precisamos que sejam impostos deveres, para que nós possamos reconhecer a necessidade de entender, sim, temos direitos, mas temos deveres. E como é importante reconhecer isso, os nossos deveres.
Às vezes a gente aí busca tanto pelos direitos, temos uma visão ampla dos direitos e estamos aí ainda escorregando por vezes nos nossos deveres. É muito íntima essa reflexão, muito íntima, porque às vezes a gente fala sobre essas importâncias, né? E na prática, que é ali na nossa intimidade, o que passa pelo nosso conceito, pelo nosso pensamento, muitas das vezes passa pelo desrespeito dos deveres. Então, é uma reflexão muito importante nessa nossa vida em sociedade, nesse nosso convívio social. Estamos aqui uns pelos outros. Temos que acreditar nisso e saber reconhecer todos esses deveres que cabem a nós, os deveres que cabem ao outro e todos os direitos que temos em comum. E agora passaremos para a pergunta 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Está aqui uma palavra muito importante, né? Os limites. E também essa questão da ilusão. Por vezes, nos pegamos aí iludidos com alguns direitos, extrapolamos em entender esses direitos e às vezes caímos no erro, na falha, né, de ver mais o direito, ampliar mais do que realmente temos e, por vezes, como foi dito na pergunta anterior, estarmos aí um tanto relapso com os nossos deveres. Mas vamos ver a resposta, então, dos espíritos. Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Aí não tem erro. Olha qual é o nosso limite. É reconhecer o direito do outro. Está ali, onde no direito do outro, naquilo que ele tem igualmente a nós, o que nós reconhecemos que ele pode, é ali que nós encontramos os nossos limites. E esse limite é em tudo em nossas vidas. Sempre é muito interessante que nós estejamos atentos. Onde está o limite? O nosso limite quando, às vezes, extrapolamos. Mesmo nos direitos onde nós sabemos que são adquiridos, que são verdadeiros, por vezes extrapolamos a isso. Como reconhecer? Vamos imaginar que direito nós estamos dando ao outro. Até onde ele pode ir conosco. É esse o nosso limite. Então, é essa relação que nós temos com o outro, com a observância do que o outro pode, até onde ele pode ir, é o norte que nós temos. É o entendimento que nós precisamos buscar para nós mesmos. Até onde ir? Podemos passar para outra pergunta, que é, na verdade, aí, uma extensão da 878A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Olha, a preocupação nessa pergunta aqui, né? É justamente até envolvendo essa questão do limite, né? E se eu estou ali reconhecendo todos os limites do meu irmão, do meu semelhante, e estou colocando isso para mim também, né? Então, eu estou observando o outro, colocando para mim aqueles limites, e até onde? Até onde eu posso ir? Né? Vejamos a orientação dos espíritos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. Nós vamos parar aí, Fred. Então, aqui a gente precisa estabelecer já uma diferença, né, entre as leis naturais, as leis divinas, que essas são imutáveis, são eternas.
essas leis são exatamente iguais para todos nós. E são ilimitadas, ou seja, essas leis, elas são eternas. Enquanto que as leis humanas, nós sabemos, se transformam. Estão em progresso também, né? A gente fala dessa transformação porque estão em progresso. Então, esses limites aqui que nós podemos entender, muitas das vezes, que às vezes a pergunta até vem com essa preocupação, né? Entre o subordinado com aquele que é o inferior, no caso aqui, é justamente até onde vai isso aí. Isso aí poderia virar realmente uma anarquia, porque que direito é esse que eu estou cobrando, que às vezes eu não tenho, eu tenho um limite X, né? Então, essa observação, onde nós vamos entender que a lei natural, essa que nos dá os direitos, o direito à vida, o direito ao progresso, o direito à evolução, olha, são eternos, são infinitos. Enquanto que esses outros direitos, as leis humanas, nós temos muitas observações a serem feitas, né? Onde realmente a gente vê, por vezes, pelo seu progresso, as transformações que existem. E perecem, ou seja, se hoje estou subordinado a um outro que é superior a mim, o que vai acontecer no futuro? Isso pode até se inverter, né? Essa graduação, até pelas nossas leis aqui, ela perece. Perece como nós perecemos fisicamente. Pode continuar. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Olha que importante, né? Falarmos aqui da sabedoria. Autoridade com sabedoria. Não é precisa nem ser imposta. A autoridade moral, por exemplo, ela é tão natural que nós, muitas das vezes, não precisamos ali estar sendo imposto a obedecer ou a entender. Nós, naturalmente, vamos compreendendo essa superioridade moral, a superioridade daquele que realmente tem ali sob o seu comando, aqueles que precisam de orientação, se o faz com sabedoria. E essa sabedoria é o quê? É aquela sabedoria numa conduta amorosa, sim, com a aplicação do saber, do poder, de forma amistosa, amigável, instrutiva e realmente amorosa. Isso é sabedoria, é uma autoridade com sabedoria. Pelos próprios atos, pelas próprias situações que envolve, e as atitudes estão ali voltadas ao bem comum, né? A entender exatamente até onde vai essa autoridade, os deveres que tem. É ser sábio no comando, é exercer uma sabedoria que mostra aos outros o caminho correto. A boa orientação na conduta de qualquer instituição, do que for. Então, é aquele direito que nem precisa ser imposto. Porque a sabedoria envolvida a uma autoridade que pode fazer um bom comando das coisas, que pode mostrar o caminho correto, essa se faz naturalmente. E seguindo para a pergunta 879, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Chamamos atenção para essa palavra, a pureza,
que por vezes a gente confunde, né? Erroneamente com ingenuidade, com inocência. E como nós estávamos falando aqui da sabedoria, essa pureza é o saber maior. É ao contrário, é ser sábio. É praticar a justiça com uma naturalidade pura. Né? Então, essa questão aqui. Que caráter teria esse que pratica com pureza? Então, vamos entender essa pureza como um verdadeiro saber, com muita sabedoria. E pode ler a resposta. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Bom, com esse exemplo, falar de Jesus, que é a sabedoria, que é o amor, que é a caridade, em pessoa, quando esteve aqui, né? Então, é Jesus, esse mestre nosso. Então, qual é esse caráter? Basta lembrarmos Jesus. O caráter desse que promove a justiça em sua plena pureza, com essa sabedoria. E aqui nós vemos o envolvimento do amor, o envolvimento da caridade. Não é possível haver justiça sem amor, sem caridade. Não existe. Pode ser até algum interesse, mas é preciso ter muito amor e que esse interesse seja para o bem comum. Lembrando a figura de Jesus, esse norte para as nossas vidas, esse mestre que nos mostrou exatamente como praticar a justiça, que não fazia distinção daqueles que o seguiam, que o acompanhavam, nem de nenhum de nós. Todos nós estamos aí, em busca do seu exemplo. Então, reconhecer como praticar. Se muitas das vezes nós estamos aí buscando isso, buscando a justiça para as nossas vidas, como praticá-la, como ser justo nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, na nossa intimidade. Precisamos ser justos conosco, para que sejamos também justos com os outros. E aí nos vem exatamente esse exemplo. Nos vem essa pureza que nós estamos buscando, porque estamos em busca dessa sabedoria de amar, sabedoria de praticar a verdadeira caridade, sabedoria de sermos justos. E no item 2, nós vamos aqui falar sobre o direito de propriedade e roubo. Começamos pela pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Então, qual seria o nosso primeiro direito? E quando falamos aqui naturais, vamos lembrar das leis divinas, que são as leis naturais. Qual seria, então, o nosso primeiro direito? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Essa pergunta 880, eu acredito que a gente possa fazer o seguinte: recorrer a ela em diversos momentos de nossas vidas. Em diversas vezes em que nós tentarmos entender, será que é legal? Será que pode-se fazer? Será que essa vida não importa? Então, essa pergunta aqui, ela é a pergunta para nos ajudar a responder isso sempre. Não temos esse direito. Não existe esse direito. O direito de viver é natural, é divino. Aqui estamos falando dessa vida corpórea, né? Estamos falando sobre as nossas existências corporais. Esse direito à encarnação, esse direito à reencarnação,
esse direito aos nossos encontros, que talvez cheguemos por portas difíceis, né? Por situações complicadas, ou então tenhamos relacionamentos difíceis e complicados, que essa existência passe, às vezes, pela nossa mente como algo que precisa findar o mais rápido possível. Não temos esse direito. O que nós temos é direito à vida, direito às nossas experiências, sejam elas como forem, com uma certeza muito grande, que é exatamente o que nós precisamos. É o que nós precisamos nesse momento. Então, que nós consigamos ter um grande amor, uma grande responsabilidade. Julgamentos, né? Mas na nossa tentativa de entendimento sobre o que é esse direito de viver, o que é esse direito de reencarnar, o que é esse direito de encontrarmos aqui esse outro que vai nos mostrar os nossos limites, que vai nos dar a oportunidade de desejar a ele exatamente o que desejo a mim. Oportunidade que nós buscamos, tantas oportunidades que nós buscamos. Nós precisamos de justiça e o nosso irmão também. E podemos contar com o amor do Pai, o amor que Jesus nos ensinou. Então nós estamos com certeza, no momento certo, na hora certa, recebendo as pessoas certas. Não passa por nós qualquer notícia, qualquer informação que não seja importante, que não nos dê motivo para entender a justiça, principalmente a justiça divina, essa justiça de oportunidade, essa sábia justiça que nos dá quantas vezes for a oportunidade de reencarnarmos, de vivermos na vida corpórea. Essa que nós vimos aqui no início, que é nos colocar em sociedade, que é nos colocar em convívio uns com os outros, para o nosso burilamento, né? Para a gente acertar aquelas arestas, muitas vezes, que estão aí machucando os outros, e machucando com certeza nós mesmos. Nós não fazemos sofrer sem sofrermos primeiro. De jeito nenhum, não existe. Quando nós fazemos alguém sofrer, nós já sofremos, muito antes. Então, toda essa justiça que vem com amor, que vem com sabedoria e que vem com a maravilhosa caridade. Entender o outro é a nossa certeza que nós estamos caminhando na estrada certa. Então, 881, que fala, Kardec pergunta o seguinte: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Então, é aquele famoso aí, vou fazer as minhas reservas para a velhice, né? Então, essa é a pergunta. Nós temos esse direito? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Esses exemplos mais simples, né, são, de fato, os mais interessantes e de tão fácil compreensão para nós, né? Como é que é aquela sociedade das abelhas? Uma casta que trabalha, cada um faz a sua parte, né? Temos a rainha, as operárias, o zangão, cada um tem ali a sua contribuição, e aquela sociedade está ali e funciona há muito tempo, né? Funciona corretamente há muito tempo.
Então, esses exemplos simples. Né? No formigueiro, a gente não vê uma formiga aí sozinha, levando alimento e estocando só para ela. É para o formigueiro inteiro, e normalmente juntas, várias delas. E quanto a nós, sim, é possível, mas vamos observar? Vamos tomar bastante cuidado? Isso não está nos levando aí a alimentar alguma forma de egoísmo? É para mim, só para mim, essa reserva? Como que eu estou? Qual é a minha intenção? Aí é conosco e Deus, a nossa intenção verdadeira. Podemos ser precavidos, claro, até a natureza nos ensina que precisamos sim. Agora, esse ajuntar que fala aqui, é preciso um cuidado nosso. Se isso está apenas alimentando alguma ganância, né? Esse egoísmo, essa vaidade difícil da gente combater, a gente precisa refletir. E vamos refletir, que seja por esses simples exemplos. Como estamos fazendo isso? Isso tem um limite nas nossas vidas? Nós sabemos até quando é que nós estamos trabalhando, o que nós estamos de fazer para auxiliar o outro. Às vezes até dentro do nosso lar, não estamos parando para observar que ali um filho, uma esposa, um marido estão sofrendo porque há uma dedicação excessiva a um trabalho com essa preocupação da velhice, que cá entre nós a gente nem sabe quando, nem como, se vamos chegar. Né? Então, sim, temos esse direito. A espiritualidade aqui nos fala sobre isso. Mas esse cuidado aí é conosco. Quem vai olhar para si mesmo e observar as intenções. Até onde eu quero ir com isso? Né? Será que é necessário tanto assim? Aí é conosco. E é importante que a gente reflita. É importante que lembremos sempre a lei de justiça, a caridade, que a caridade nos conduza. Como é importante lembrar o nosso mestre nesse momento. E sempre, né? Para tudo, para todos os atos da nossa vida, como é importante lembrar o nosso mestre Jesus. Como é importante nós entendermos se essa reserva é maior do que o amor que nós estamos cativando para quem irá cuidar de nós. Então, são reflexões importantes. O direito nós temos e o limite nós precisamos conhecer. E, na pergunta 882, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Então, Deus não disse, não roubarás? Um dever nosso na lei natural, na lei divina. Reconhecer esse dever. Não é através do roubo, não é através de coisas que são indevidas, de atos indevidos. Então, essa é uma preocupação. Estamos fazendo isso de acordo com o nosso dever? Estamos sendo justos? E, na sequência, Jesus também nos ensinou sobre dai a César o que é de César. Um respeito a uma lei humana. Então, são sempre estas leis que regem muitas vezes os nossos deveres para que nós tenhamos de verdade os nossos direitos garantidos. Então, o que é dito aqui é atenção à observação. Estamos cumprindo os nossos deveres corretamente? Mais adiante nós vamos ver que defender, sim, podemos defender, mas o bom senso, né? A nossa sabedoria no entendimento do que realmente nós estamos fazendo para cumprir os nossos deveres. Tem um comentário, né? Nota de Kardec.
Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. A honestidade, uma outra palavra que nós sabemos perfeitamente o seu sentido, sabemos compreendê-la. Um trabalho honesto, né? Um trabalho com o zelo em tudo, né? Com aquele cuidado de sermos realmente dignos. E é possível que nós tenhamos esse direito de defender o que nós conquistamos? Aqui está dito, e é uma verdade, nós temos o direito de defender, sim, né? Tomando todos os outros cuidados, todas as outras observações que foram feitas até aqui, onde nós cumprimos o nosso dever, onde nós trabalhamos honestamente, onde conquistamos, muitas das vezes, para servir, para estar também aconchegando várias outras pessoas, na prática do amor, na prática da caridade. Então, temos sim o direito dessa defesa, com a prudência, com o entendimento e, mais uma vez, com a nossa reflexão íntima, com o conhecimento das nossas intenções, com o entendimento, né, das nossas intenções, que é até mais importante, e firmes no propósito de servir também ao próximo, de entender as dores do outro, de entender as necessidades do outro. Esse é o nosso dever com a caridade. Esse é o nosso dever com o amor e com a justiça de Deus. E na pergunta 883, o desejo de possuir é natural? Ou seja, né, é totalmente natural que nós tenhamos esse desejo de possuir? Vamos até lembrar um pouquinho a lei de progresso, que é a evolução para nós. E vamos entender a resposta dos espíritos também. Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. É o alerta. É o alerta que foi dito na pergunta anterior aqui. Esse cuidado de nós não cairmos nas armadilhas. Temos o direito? Temos o direito, tanto de defender quanto de possuir. É natural. Esse nosso desejo de possuir, muitas das vezes, nos conduz à lei de progresso. E isso está ok. É uma lei natural. E como é natural, queremos possuir. Mas cuidado, muito cuidado com as armadilhas. Alimentar, muitas vezes, a vaidade. Alimentar, muitas das vezes, uma competição que nós criamos para nós. O outro tem, também quero ter. O outro fez, também vou fazer. Uma competição que às vezes é só nossa. E aí extrapola essa questão natural do possuir. E essa questão natural do possuir é para nos impulsionar a evoluir, a progredir. Essa está ok. Mas muito cuidado com as armadilhas. A armadilha do egoísmo é terrível. Na grande maioria das vezes, são justamente esses os principais motivos que nos trazem aqui, nesse convívio comum, nessa vida em sociedade. Entender a necessidade do outro. Quando a gente entende isso, a gente está dando, assim, uma surra na vaidade, uma surra no egoísmo. A gente está tentando vencer eles. Então, para que a gente não confunda isso que é natural, isso que é até importante para nós. Como nós precisamos do trabalho, e precisamos muito, mas é muito importante saber que, às vezes, aquilo que a gente ainda não burilou, aquilo que a gente ainda não melhorou em nós, está necessitando aí, muitas das vezes, passar por essas tentações, para que a gente vença, não é para que a gente seja derrotado. Não estamos aqui para derrota, estamos aqui para a vitória.
vencer o egoísmo. Vencer com as armas do trabalho o egoísmo, sim, para que esse trabalho sirva também para os outros. Ter vontade aqui de ajuntar, de ganhar, de evoluir, sim, é vital, é necessário para nós aqui, na nossa vida corpórea. Mas que não seja uma armadilha, que a gente se cuide muito em relação a isso. E continuando ainda também nesse tema, né, a 883A, pergunta Kardec aos espíritos: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém. Ou seja, mais ou menos próximo daquilo lá, né? Eu ajuntando, tendo aqui a minha reserva, possuindo bens e tal, eu não vou ser um peso lá na frente. Essa é recorrente aqui essa preocupação nas perguntas, porque eu ainda tentando justificar, eu quero ter para que lá na frente eu não seja um peso. Eu não faça com que, por exemplo, os meus filhos aí, eu dê muito trabalho para eles, seja um peso na vida deles, porque eu tenho bens, eles podem ali cuidar de mim. Voltamos a lembrar, não nos percamos somente nisso, né? Porque o mais importante, cativar esse amor de quem vai cuidar de nós. Amando. É a única forma. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja provado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. É tão simples esse entendimento para nós, né? É tão simples. E por vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Porque essa questão de ser insaciável a vontade de possuir, o desejo do poder, quando isso toma conta do ser, se perguntarmos, se fizermos essa pergunta, estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos alegrando a Deus nesse sentido, nessa forma egoísta, nesse desejo que por mais que a gente queira camuflar, é porque eu não quero dar trabalho, às vezes a gente quer amenizar essa questão aí, mas não tem como. A intenção que a gente tem ali intimamente, esse passar por cima a todo custo para conseguir. Então não tem como esconder isso de Deus e nem de nós mesmos. Então isso dói, isso perturba. Isso não é de verdade algo que nós vamos agradar a Deus. E ao contrário disso, quando nós percebemos ao nosso redor o que realmente nós estamos fazendo aqui. Às vezes, alguém que grita de dor, que sofre e que por várias vezes passa à nossa frente. Não é, muitas das vezes, para que a gente acorde, para que a gente faça alguma coisa, para que tudo aquilo que a gente aprendeu com Jesus seja prática naquele momento, que a gente faça exatamente o que nós estamos aqui, que aprendemos, que tivemos esse mestre maravilhoso. Então, o quanto que o mundo precisa do que eu tenho, do que eu sou, do que eu posso colaborar, e podemos, até com o mínimo possível, podemos colaborar. Todo olhar, todo sorriso, toda vontade, todo pensamento positivo que nós emanamos ao próximo, muitas das vezes esquecendo de nós mesmos. Muitas das vezes. É tão importante a dor do outro, porque certamente ela é maior que a nossa. E ele está precisando de nós. Então é essa prática, é esse entendimento do que é o amor com sabedoria, a caridade de verdade. É dedicar ao outro o nosso amor. E
Está terminando o tempo, eu vou só contar uma historinha para vocês que eu achei interessante falando sobre justiça. E ontem nós ouvimos uma amiga que tem um comércio e ela fez um seguinte relato para nós, até com lágrimas nos olhos, porque foi muito bonita, muita atitude, né? Chegou até o comércio dela ali um jovem, e esse jovem falou para ela: quanto tempo que você é dona desse comércio? Ela disse: isso aqui tem mais de 20 anos, que é da minha família, que eu estou aqui. Ele disse: então, eu quero pagar uma dívida. E ela falou: uma dívida? Mas qual o teu nome? Não. Há muito tempo atrás, exatamente há uns 10 anos, a minha mãe fez uma compra aqui e não te pagou. Se você pudesse olhar nos registros da empresa, talvez você encontre, eu vou te dar o nome dela. E ela até encontrou realmente, porque ela tinha ali um arquivo e encontrou aquela dívida. Aí ele falou: pois é, isso daí já tem 10 anos. Hoje eu sou uma pessoa formada, trabalho, mas eu nunca esqueci dessa dívida da minha mãe. E eu estou aqui para pagá-la. Só me diga quanto é. Ela meio que desmoronou, né? Porque 20 anos nunca tinha passado por uma situação daquela. Então ela disse: você veio aqui disposto a pagar quanto? Ele disse o valor que tinha. Ela falou: então é isso mesmo. Então, meus irmãos, quando nós duvidamos que nós temos dentro de nós esse senso de justiça, de amor e de caridade natos em nós, nós temos. Essa situação é só para que a gente repense um pouquinho, que sempre haverá justiça dentro de nós. Sempre haverá essa vontade, então nós não podemos desacreditar jamais de nós mesmos e dos nossos irmãos. Os nossos direitos são iguais, os nossos deveres são iguais. Então que nós amemos e desejemos ao próximo exatamente o que desejamos a nós. Que Jesus nos abençoe. Uma boa semana a todos. Nós vamos finalizando a tarde de hoje, lembrando que nós tivemos a pizza do bem ontem. Quem desejar pizza, o Leone e o Juliano vão estar ali na saída. A verba é toda revertida para os trabalhos sociais da casa. A gente agradece sempre a colaboração de todos vocês. E vamos finalizando, lembrando da figura do Mestre Jesus, aquela que temos em nossa mente, em nosso coração, percebendo toda a iluminação que nos acolhe, que nos envolve, que nesse instante possamos reunir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, desejando a toda a humanidade terrena essa solidariedade, essa fraternidade que nasce em cada coração, que possamos nos tornar seres humanos melhores, mais humildes, mais caridosos, mas, sobretudo, buscarmos em nós a iluminação interior. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa nesse instante magnetizar as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, que os nossos irmãos que não estão aqui, que estão distantes, recebam o passe espiritual e que nos preparemos para o passe com a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Assim seja.